Deus é bom. Como é bom poder colocar uma criança diante do Senhor, irmãos. Coisa boa. Quero te convidar agora a abrir sua Bíblia, ainda em Samuel, mas em 1 Samuel, capítulo de número 17. O pastor Nelson falou do acampamento, irmãos. Esse é o terceiro ano, acho, consecutivo que nós vamos no mesmo lugar. O lugar é maravilhoso. E o ano passado já foi para nós, acho que é o quarto ano, né? É o quarto ano consecutivo. O primeiro ano foi muito bom, o segundo ano foi melhor, mas o ano passado eles já tinham reformado tudo, uma cozinha extraordinária, e estava muito bom, os quartos muito bons. Aí, agora, esse ano, eles terminaram o pesqueiro. Então tem um pesqueiro de frente às casas, assim, onde nós vamos poder, eu não pesco nada, vou passar vergonha lá, os irmãos vão poder pescar lá, se quiserem, se desejarem. E são 3 dias, irmãos, R$ 180 para 3 diárias. Entra na sexta-feira à noite e sai no domingo. E se nós tivermos pessoas para batizar, nós faremos o batismo lá. Amém? Então, vai ser uma bênção se você puder estar lá. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo no livro de 1 Samuel, capítulo 17, a partir do versículo de número 23. Você quer ter uma oportunidade boa na vida? Amém? Todos nós precisamos de oportunidades na nossa vida, irmãos, sempre. Mas às vezes nós queremos a oportunidade quando está tudo bem. Você fica esperando, né? Vou arrumar um emprego, alguém vai mandar um Uber na minha casa me buscar para um trabalho dos sonhos. Não vai não, você vai ter que se virar. Então, 1 Samuel capítulo 17, verso 23 em diante, diz assim: enquanto Davi conversava com um deles, o grande guerreiro filisteu de Gade, chamado Golias, avançou e bradou um desafio habitual, e Davi ouviu. Assim, o que os soldados israelitas viram Golias se aproximando, esbravejando, recuaram apavorados. Os israelitas comentavam entre si: vistes aquele homem enorme que subiu? Pois ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer, também lhe dará sua filha em casamento, e isentará de impostos a Israel e a família do seu pai. Então Davi perguntou aos soldados que estavam do seu lado: que é que receberá esse homem que matar esse filisteu e desagravar a ofensa contra a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? E os homens lhe responderam o que antes haviam comentado e lhe contaram sobre a recompensa para quem conseguisse aniquilar Golias. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou irritado com ele e indagou: por que afinal descesse até aqui? E com quem deixasse aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua indolência e malícia do teu coração. Vieste para assistir à batalha. Davi replicou: que fiz eu agora? Acaso sou privado até mesmo de falar? Então Davi procurou outra pessoa, propôs-lhe a mesma pergunta e ouviu a mesma resposta. Os que ouviram as palavras de Davi foram relatá-las a Saul, que o chamou à sua presença. Então Davi disse a Saul: que ninguém deixe seu coração se abater por causa desse filisteu. Teu servo irá a pelejar com ele. Contudo, Saul respondeu a Davi: tu não poderás ir contra esse filisteu para lutar com ele, porque não passas de uma criança, e ele é um guerreiro desde a sua juventude. Mas Davi argumentou diante de Saul: quando o teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e surgia um leão ou um urso feroz que arrebentava uma ovelha do rebanho, eu o perseguia e o atacava e arrancava a ovelha da sua goela. E se vinha contra mim, eu o agarrava pela juba e o feria e matava. O teu servo venceu o leão e o urso. Assim será com esse circunciso filisteu, como se fosse um deles, pois desafiou o exército do Deus vivo. E disse mais Davi: o Senhor que me livrou das garras do leão e do urso, me livrará também das mãos desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai, que Yahvé esteja contigo. Saul vestiu Davi com sua própria túnica de combate, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e se esforçou para andar, porquanto não estava treinado a usar todo aquele paramento militar. Então declarou a Saul: não posso me locomover com tudo isso, porque não estou acostumado. Imediatamente desembaraçou-se de toda aquela armadura, e em seguida Davi tomou na mão seu cajado, escolheu do riacho 5 pedras bem lisas e as colocou no seu bornal de pastor, isto é, numa espécie de sacola. Pegou uma tiradeira e partiu ao encontro do filisteu.
Nesse momento, o filisteu, com seu escudeiro à frente, vinha se aproximando na direção de Davi. Golias parou, olhou bem para Davi e começou a caçoar, porquanto seu oponente não passava de um jovenzinho, ruivo, bronzeado, de boa aparência. Então esbravejou Golias a Davi: sou por acaso um cão para que venhas ter comigo com um pedaço de madeira? E o filisteu amaldiçoou Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: vem e darei a tua carne às aves do céu e às feras do campo. Contudo, Davi retrucou ao filisteu: tu vens contra mim com espada, lança e escudo pontiagudo. Eu, no entanto, venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, Deus dos exércitos de Israel, que desafiaste. E hoje mesmo o Senhor te entregará em minhas mãos, e eu te ferirei e deceparei a sua cabeça, e darei o seu corpo aos cadáveres, e os cadáveres do teu exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Amém? Até aqui por enquanto. Vamos orar? Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, estarmos mais uma vez reunidos nesse lugar para louvarmos e adorarmos o teu nome, para compartilharmos da tua palavra, Senhor, ser ministrado pelo teu Espírito mais uma vez. Fala ao meu coração, Senhor, o coração dos meus irmãos, a tua igreja. Nos abençoa, Senhor, com a tua poderosa palavra. Ajuda-nos, Senhor, a entender o momento de vida pelo qual passamos, e que o Senhor tem sempre para nós uma saída, um escape, que a tua presença representa a nossa confiança, a nossa vitória. Nós oramos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Meus amados irmãos, todos nós passamos momentos difíceis na vida. Há momentos de crise em todas as casas, em todas as famílias. O nosso país vive um momento econômico de crise. A dívida do país é absurda, nós já sabemos disso. Os economistas dizem que o próximo governante, quem ganhar a disputa, vai pegar um país quebrado. Foi roubado por 4 anos, dilapidado. E dificilmente a gente vai conseguir viver bem. As empresas estão fechando. Muitas empresas no Brasil estão indo embora para o Paraguai. A situação é muito difícil em muitos lugares. Mas em todos os momentos de crise existem oportunidades extraordinárias também. Sempre. A nossa dificuldade é que muitas vezes nós só ficamos olhando para o problema, a gente fica reclamando, porque a economia está ruim, porque o preço dos alimentos é alto demais, porque o aluguel, porque não sei o quê, porque o desemprego, mas nós não olhamos em volta. E também é uma realidade que o número de empregos, de vagas para trabalho é muito grande, mas não tem pessoas qualificadas, porque não se prepararam, porque não estudaram, porque não estão prontas. E aí você tem vagas em vários setores e não tem gente para trabalhar. Então veja que toda crise também traz oportunidades. O texto que nós lemos conta a história de um momento que o povo de Israel estava vivendo. Saul é rei em Israel nesse momento. Saul reinou por 40 anos. O reino ainda era o Reino Unido. Saul é o primeiro rei de Israel. Ele vai governar por 40 anos. E nesse momento, Israel está numa luta contra os filisteus. Eles estão no vale de Elá. De um lado do vale está o exército de Saul, o exército de Israel. Do outro lado está o exército filisteu. Lá embaixo, no vale, um soldado chamado Golias. Ele é um homem gigante de proporções diferenciadas do exército filisteu. Ele faz uma proposta: por que nós vamos guerrear e vai morrer tanta gente? Escolhe um homem entre vocês e coloca para lutar comigo. O desafio é esse: se ele me vencer, nós seremos seus escravos. Se eu vencer, vocês vão nos servir. E Golias passou 40 dias, irmãos, 40 dias indo todos os dias pela manhã e à tarde, e gritando no meio lá no vale, e todo o exército de Saul ouvia aqui em cima: não tem homem aí não? Não tem homem aí? Um homem para me enfrentar, um homem. E o exército de Saul tremia, batia os joelhos, todos com medo, todos com medo. Eles estavam lá para a guerra, e quando alguém disse vamos lutar, eles disseram: não vou não. Porque quando está todo mundo junto, a gente se esconde atrás dos mais corajosos. Mas quando alguém tem que descer lá e encarar, não é assim? Às vezes nós fazemos isso, se for todo mundo junto. Um dia um obreiro veio falar comigo. Falei: irmão, você quer ser pastor? Teu ministério funciona assim, assim. Ele falou assim: pastor, se Deus me der 10 homens para estar ao meu lado. Eu falei: meu irmão, é você sozinho.
Esse negócio de 10 homens não funciona assim. O seu chamado é individual, é seu. Aí também não dá, né? Mas a igreja não está andando. Então assim, às vezes, quando é para a gente encarar sozinho, nós queremos um monte de gente do nosso lado. Nós queremos que alguém que pague as contas, alguém que resolva. Davi estava em casa, na verdade ele estava no campo cuidando das ovelhas, e o pai manda chamá-lo: Davi, vai lá na frente de batalha, vai levar uma comida, uns queijos lá para os comandantes, e vai ver como é que os seus irmãos estão. Davi chega, e ele chega nesse momento exato que o Golias está desafiando o exército de Israel, e está gritando lá: não tem homem não. E ele pequenininho, a Bíblia diz que ele era um jovem ruivo, de gentil aspecto. Parece um negócio meio esquisito, né? Davi, um jovem, um garoto, fragilizado talvez na figura, mas ele tinha um coração de guerreiro. Quando ele ouve o desafio, ele pergunta: quem é esse cara? Por que esse sujeito está desafiando o exército do Deus vivo? Ele não falou o exército de Saul, o exército do Deus vivo. Irmãos, quem continua lutando as nossas batalhas é o Senhor Deus Todo-Poderoso, amém? Todas as vezes que nós tentamos resolver as nossas dificuldades no nosso braço, nós vamos ter problema. Mas quando nós esperamos e confiamos em Deus, certamente que Ele vai cuidar de nós, vai nos abraçar, vai cuidar, vai tomar conta do problema. Ele é o nosso refúgio e fortaleza, é o socorro bem presente no momento da angústia. Quando Davi ouve, diz: quem é esse incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Aí os soldados estão do lado, eles sabiam a história toda, o enredo. Olha, quem enfrentar ele, o rei vai premiar, vai casar com a filha do rei, vai ser genro do rei, vai morar no palácio, nunca mais vai pagar impostos. No Brasil não falaria isso, né? Porque a gente vive de imposto aqui nessa coisa. Nunca mais vai pagar imposto a família do seu pai, vai viver de honra. Mesmo assim ninguém queria, ninguém se arriscava. Aí o Davi vai e pergunta para o outro. Aí o irmão dele fica chateado: pô, rapaz, quem é você para ficar se metendo nas coisas do exército? O irmão é soldado, ele não, ele é um menino. Aí ele pega e diz assim: ó, eu luto com ele, eu enfrentarei. Alguém vai falar com o rei: olha, tem um garoto aí, louco, ele é doido, hein? Ele falou que vai lutar com o gigante. Aí o Saul chama e fala para ele: filho, você não pode lutar com ele, você é um menino, de tenra idade. Esse homem é guerreiro desde a sua juventude, ele está acostumado com as batalhas. Aí o Davi apresenta para ele o currículo, falou: não, eu cuidava das ovelhas do papai. E quando vinha um urso ou um leão e agarrava uma ovelha, eu ia atrás dele, tomava a ovelha da goela dele, puxava pela barba se fosse necessário. Estou acostumado com luta também. Aí o rei falou: então tá bom. Pegou, tirou a vestimenta dele, o escudo, espada, capacete, botou no Davi. Davi não consegue nem andar, porque ele nunca usou uma roupa, e a roupa não era dele, era de outro, não servia para ele. Aí ele falou assim: eu não sirvo para andar com isso aqui não, eu não estou acostumado. Foi lá e pegou o que ele estava acostumado, o cajado dele de pastor e umas pedras lisas do ribeiro, e foi enfrentar o gigante. Desceu lá para o vale de Elá. Eu queria extrair, irmãos, desse texto 5 lições simples para nós enfrentarmos crises, porque se Israel viveu uma crise nesse momento gigantesca e não tinha quem resolvesse, Deus mandou lá um garotinho. A Bíblia diz que Davi é um homem segundo o coração de Deus, um coração de guerreiro, que não teme, que não volta atrás, que não corre dos desafios. Talvez você tenha todas as condições para vencer na vida, para fazer as coisas direito, e todas as vezes que é desafiado por alguma coisa, fica com medo, fica fazendo conta, calculando se vai dar certo. Às vezes, irmãos, muitos de nós é muito seguro, a gente não consegue arriscar, a gente tem medo das coisas, como se nós pudéssemos ter o controle de tudo. E se você não confiar em Deus, querido, você vai sempre ficar do mesmo jeito, porque você está indo no seu braço, e uma hora o seu braço cansa. O Davi falou: eu vou lá. 5 lições simples. Primeira coisa que eu quero deixar bem claro para você é que toda crise, guarda bem isso, toda crise gera oportunidade. Toda crise. Está fazendo um frio imenso, o que as pessoas fazem? Começa a vender cobertor, começa a vender aquecedor,
vão trabalhar em cima da necessidade do povo. Aí mesmo o vendedor de aquecedor, o vendedor de cobertor, começou o calor, o cara compra um carrinho de sorvete, sai vendendo sorvete, vai vender ventilador, porque toda crise gera uma oportunidade, irmãos, toda crise. Às vezes nós estamos vivendo um momento difícil. Um dos irmãos da igreja aqui, Valdir não está aí hoje, essa semana eu fui lá no Valdir, e ele falou: pastor, eu estou chegando tarde por causa do curso. Eu falei: que curso? Estou fazendo um curso de eletrônica, estudando algumas coisas. Por quê? Porque ele precisa desenvolver um conhecimento novo, porque no coração dele, o sonho dele, vou para Portugal, e eu preciso ter uma profissão lá. Então o que ele fez? Vou me aperfeiçoar aqui, vou desenvolver uma qualificação. Por quê? Eu não posso ir lá e chegar num outro lugar e não saber o que fazer. Aqui eu sou vendedor de carros. Lá eu tenho que fazer o que eles precisam. Tem coisas, tem tarefas que está faltando gente para trabalhar. O que eu posso fazer? Então, toda crise gera uma oportunidade. Estou com uma preocupação, vou precisar desenvolver alguma coisa a mais. Eu preciso fazer algo que me qualifique para a próxima etapa da minha vida. Às vezes, amados, a gente está vivendo um momento difícil e fica só lamentando, só reclamando, murmurando, dizendo que não dá certo, que ninguém me ajuda, ninguém olha para mim. Irmãos, se nós quisermos, dá para a gente fazer tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa. Então, se tiver difícil, toda crise vai gerar uma oportunidade. Tem um barulhinho aqui, Isabela, não sei o que é. Pode pôr no mute o violão, por exemplo? Talvez, não é, né? E os microfones, deixa só isso funcionando, talvez isso resolva. Então toda crise vai gerar uma oportunidade. Se der um probleminha na sua casa, está com uma crise lá, olha e volta. O que eu posso fazer a partir deste momento? Como é que a minha vida pode melhorar com essa situação que eu estou vivendo? O que eu posso fazer? Amém? Então a crise lá é tão gigante, aí desafiando a gente, não tem como resolver. Para o Davi, para os outros era crise, para o Davi é uma oportunidade. O que vai ganhar? Vai casar com a filha do rei, aleluia, louvado seja Deus. Não vai pagar impostos, vai ficar rico. Oportunidade da vida do pastor de ovelhas. O cara vai sair do campo e vai para o palácio. Dá para entender isso, gente? Segunda lição simples, é simples, tudo é simples na palavra de Deus. Quando eu tenho um momento difícil de crise, eu posso olhar para frente, desenvolver uma visão de futuro. O que é que eu posso fazer a partir desse momento? Quando ele olha para a crise, para o momento duro que eles estão vivendo, fala: o que vai acontecer com esse cara? Lá na frente, se ele vencer, lá na frente, ele está livre de todos os impostos. Lá na frente, ele vai morar na casa do rei. Lá na frente, ele vai ser alguém do palácio. Visão de futuro. Irmãos, a gente não consegue pensar para frente. É engraçado, né? Que o rico, ele enriquece cada vez mais, o pobre está sempre devendo. O rico, tudo que ele recebe, ele pensa quanto é que ele vai aplicar. Ele não está preocupado em trocar de carro novo. Ele não está preocupado com o celular dele, se é iPhone 17, 30, 40. O pobre não, o miserável do pobre é assim, rapaz. Ele já pega o dinheirinho, já olha para o celular dele e fala assim: vou trocar. Vou pegar, né? Já eu vi lá um. Nossa, rapaz, o outro tem 6 câmeras. E você vai usar quantas? Nós somos assim, irmão. Assim, às vezes está dentro da nossa mentalidade. A gente gasta tudo que tem antes do dinheiro chegar. Nós não conseguimos pensar para frente, o que vai acontecer? O que eu posso fazer com isso? Nas crises era para a gente desenvolver uma visão de futuro, melhorar a vida. Há uns anos atrás, irmãos, cerca de 50 anos atrás, 2 países, 2 ilhas pequenas, trocaram de governante. Uma delas próspera, um rendimento fantástico. Outra vivia na miséria, não tinha nada. Trocou os governantes. Hoje, 51 anos depois, Cuba vive na miséria absoluta. Singapura, um dos países mais extraordinários do mundo, mudaram de governo juntos. Qual a diferença? Um passou a controlar tudo, estourar o que tinha lá dentro. O outro desenvolveu o povo,
Estudo, escola, trabalho, trabalho, trabalho. Olha a diferença entre Singapura e Cuba. Olha para trás e vê lá. Visão de futuro, 51 anos atrás. O novo presidente de Cuba, Fidel Castro, botou um bandido para cuidar da economia, Che Guevara. Os caras chamam ele de herói, um matador. O cara foi cuidar de Singapura, cuidou da economia da melhor maneira possível. Olha a diferença dos dois. E pensa no que você quer para a sua vida no futuro também nisso. Então, visão de futuro, como é que eu vou lidar? Como é que vai ser minha vida daqui para frente? Davi olhou e falou assim: o que vai ganhar o cara? Vai morar na casa do rei, vai casar com a filha dele, não sei se isso é uma boa ideia. Eu já ia falar, não, estou livre dessa aí, eu estou fora, hein? Mas, e não vai pagar impostos. Terceira lição: sempre que Deus te der uma oportunidade, essa oportunidade vai vir acompanhada, irmãos, da sua capacidade de comunicação. Você sabe que uma das coisas que a gente tem mais dificuldade é saber se comunicar. Tem pessoas que elas não conseguem falar com ninguém, e quando elas falam de maneira que fere, que machuca, atravessada, e quando elas ouvem errado. Então, comunicação é algo extraordinário, de duas vias. Você tem que saber falar e saber ouvir. De vez em quando eu vejo as pessoas falando assim: poxa, você não fala nada. Eu falo, não deixam falar, fica calado. Isso não é conversa. Quando você vem e fica jogando um monte de coisa no ouvido do outro, você pensa que está conversando? Não, você está irritando a pessoa. Conversar significa: eu falo e te ouço. Comunicação, irmãos, é uma arte. Saber se comunicar bem. Quando Davi, ele ouve o gigante gritar e ele não entendeu, ele foi perguntar: me diz exatamente o que está acontecendo aqui. Quando o irmão dele achou ruim, foi falar com ele que ele era soberbo, não sei, ele deixou o irmão de lado, não discutiu e foi perguntar para o outro: o que está acontecendo? O que vai ganhar esse cara? Saber se comunicar, irmãos, saber. Às vezes nós estamos vivendo uma crise absurda porque a gente não sabe se comunicar. Casamentos acabam porque as pessoas não se comunicam, elas não conversam. Pessoas perdem o emprego na empresa porque elas não sabem se comunicar. Na igreja, muita gente sai de uma igreja para outra porque não sabe se comunicar. Às vezes ouve uma coisa e já fica machucado, não fala com quem te ofendeu, se ofendeu, para perguntar o que está acontecendo. A palavra perdão, irmãos, ela fugiu do nosso dicionário, mas o povo cristão tem como mandamento perdoar. Foi Jesus que disse no Sermão da Montanha: se você tiver alguma coisa contra o seu irmão e for levar a oferta no altar, volta antes e faz o acerto, para depois levar a tua oferta lá. Coração cheio de mágoa, de rancor, a gente não pode nem ofertar a Deus. Então, saber se comunicar, amados, saber conversar com pessoas, saber conversar com uma criança. As crianças são marcadas às vezes com coisas, frases que nós falamos com elas. Elas se sentem importantes. E se você souber ministrar na vida dos seus filhos, meu irmão, agora meu papel agora é vovô. Então, ministrar na vida dos meus netos. Você imagina que eu estou tendo que... A batalha que é para tirar da cabeça do Gabriel, que ele chega em casa e fala: vai Corinthians. Eu: não, filho, em nome de Jesus, vamos repreender isso. Você tem que ministrar na cabeça das crianças, rapaz. Então, sempre uma palavra de bênção sobre as crianças. Às vezes os meninos vê o pai chegar todo dia falando mal do trabalho: o trabalho é ruim, esse trabalho me aprisiona, é uma escravidão, eu não ganho nada. Você acha que ele vai querer trabalhar? O trabalho é uma bênção, irmãos. A gente tem que chegar todos os dias em casa feliz porque foi trabalhar, não reclamando. Saber se comunicar. A palavra que eu falo dentro de casa: eu não acredito nesse povo que fala que você pode amaldiçoar as pessoas com seus... meu irmão, você sabe que a palavra tem poder. A única palavra que tem poder é a palavra de Deus, irmãos. Só essa aqui. Mas a gente machuca os outros com o que fala, viu? Puxa vida. Pode ferir uma pessoa com uma palavra, às vezes muito mais do que agredir fisicamente. Então, saber se comunicar. Davi, naquele momento de crise, ele buscou um meio de comunicação. Como é que eu... O que está acontecendo? Como é que eu falo? Com quem que eu falo? Alguém foi levar ele ao rei. Se ele não tivesse feito as perguntas certas, ele não teria chegado na presença do rei. Saber se comunicar.
Então, se você estiver vivendo uma crise, meu irmão, às vezes as crises elas passam por isso. É porque a gente não sabe se comunicar, não sabe conversar um com o outro, não sabe conversar com as pessoas ao redor. Nós precisamos aprender. Você sabe que uma das profissões mais extraordinárias do mundo é do vendedor. O vendedor era para ser sempre uma pessoa próspera. Por quê? Porque ele está o tempo todo negociando, vendendo, sabendo falar com pessoas, tratando bem, trazendo pessoas para perto. Um dia eu fui numa entrevista de emprego, aí o rapaz, o senhor, né, que ia me contratar, ele perguntou assim para mim: ô pastor, o que é que você vende na sua igreja? Aí eu já fiquei meio... O pessoal chama a gente de todo tipo de coisa, né? Eu falei para ele: eu não vendo nada. Você vende sim, cara. Essas pessoas sentam todo domingo para te ouvir, é porque você é muito bom vendedor. Você vende sonhos, você vende esperança, você vende confiança. E é isso que eu preciso na minha empresa. A visão dele era outra. Ele não queria me ofender. Ele queria mostrar: eu preciso de alguém que seja confiável, que as pessoas, quando te ouçam, elas acreditem em você. Saber se comunicar, irmãos. Quarta coisa simples: em tempo de crise, dê valor, valorize a sua experiência de vida. Ah, irmão, alguns de nós ficam dizendo assim: não sei fazer nada. Sabe, todo mundo sabe fazer alguma coisa, gente. Quem sabe fazer bolo aqui, levanta a mão. A Gilce levanta a mão assim: bolo do que você faz, Gilce? Eu faço de maracujá, pastor. No próximo café da manhã eu vou fazer de laranja. Todos nós sabemos fazer alguma coisa, irmãos. Todos nós. Todos nós. Às vezes nós chegamos num momento da vida que você tem que olhar para aquilo que você tem de bom, aquilo que você sabe fazer, que é isso que vai te tirar da crise. Valorize a sua experiência de vida. Quando o rei Saul falou para Davi: Davi, você não pode enfrentar esse homem porque você é uma criança, você é um jovem. Davi falou: não, peraí. Quando eu cuidava das ovelhas do meu pai, e vinha um urso ou um leão e atacava uma ovelha, eu ia atrás dele, lutava com ele, tirava a ovelha da goela dele, e se fosse necessário eu pegava ele pela barba. Eu tenho experiência nesse negócio. Às vezes, amados, nós estamos sempre falando assim: não sei fazer, não sou bom nisso. E nós somos bons em tantas coisas, gente, tantas coisas. Nós sabemos fazer tanta coisa. Você precisa valorizar isso que você sabe fazer. Sua experiência de vida. Quantas dificuldades nós já enfrentamos. Irmãos, essa semana eu fiz 60 anos, né? Semana passada, 60. Eu estou já na fila dos especiais, na fila da carne, lá no mercado. Agora eu vou mandar fazer uma plaquinha para o meu carro, idoso. Porque todo lugar que eu chego para estacionar, não posso, porque eu não sou idoso. Eu falei: não, eu sou, gente. O que é isso? Então, nesses 60 anos de vida, quantas coisas nós já passamos, irmãos, quantos embates, quantas lutas, quantas dificuldades. O pessoal mais novo não viveu isso, mas antigamente, queridos, vou falar para vocês, quando eu tinha por volta dos 6 anos de idade, na rua da minha casa, só tinha, na rua inteira, uma casa com carro. O seu Geraldo, pai do Serginho, meu amigo, tinha um Fusquinha vermelho, ninguém mais tinha carro. Alguns deles tinham em casa uma TV, preta e branca, não tinha, a gente não tinha. Telefone nem pensar. Hoje, todo mundo anda com celular no bolso, né? Mas não era assim. Então, quando a gente passa uma necessidade, hoje a gente passa uma dificuldade, nós que temos 50, 60, 70 anos, os de 120 também, viu, Toninho? Os de 100, por exemplo, se a gente tem 120 anos, quando a gente vê o pessoal reclamando dessas dificuldades, você fala assim: rapaz, isso não é nada. Não é nada, nós vivemos dias tão difíceis. E Deus nos deu vitória, nós sobrevivemos a tudo isso. A tudo isso. O mesmo Deus que cuidou de nós lá atrás, está cuidando hoje, irmãos. Cuidando hoje. Então a crise que você está vivendo não é maior do que as que você já passou. Talvez nesse momento você esteja fragilizado, você esteja com problemas, se sentindo fraco. Mas o mesmo Deus que cuidou de você lá atrás, continua cuidando hoje, amanhã e sempre. Amém? A mão dele não encolheu, querido. Então nós precisamos aprender a valorizar a nossa experiência de vida. Davi falou: não, peraí. Eu já enfrentei lutas maiores lá atrás. E todos nós aqui já enfrentamos também, viu, irmãos? Todos nós aqui já tivemos alguém desempregado dentro de casa. Todos nós já tivemos aquele carnê desse tamanho para pagar. Alguns ainda tem, né? Está lá ainda, pagando mês a mês. Não tem problema. Todos nós já tivemos um dia de olhar assim, antigamente chamava guarda-comida.
no guarda-comida, né? Você olhar no guarda-comida e está faltando pó de café. E fala assim, vai na casa da Clarice, pede um pouquinho de pó de café emprestado. Já passou isso? Já aconteceu, irmão, muito. Aí hoje a gente fica reclamando, porque não vai ter pizza no domingo. Faça-me favor, hein? Então, em momentos de crise, lembre das suas experiências. Amém? Quinta coisa simples para a gente encerrar. Olha que coisa boa. No momento de crise, haja com simplicidade. Irmãos, não é possível que a gente está vivendo uma crise gigantesca e continua gastando como se estivesse ganhando rios de dinheiro, vivendo em crises, e as luzes, as lâmpadas da casa acesas o dia inteiro. Vai tomar banho 2 horas embaixo do chuveiro cantando. Irmão, então a gente precisa aprender em tempos de crise, seja simples. Os versos 38, eu não cheguei a ler, esse é o 40, eu vou ler para você, 38 ao 40, faço questão de ler. Saul vestiu Davi com sua própria túnica de combate, botou a armadura dele no Davi. Davi falou assim, eu não estou acostumado com isso. Davi foi para a sua simplicidade. Verso 40, Davi tomou na mão o seu cajado, escolheu do riacho 5 pedras bem lisas e as colocou no seu bornal de pastor, isso é, numa espécie de sacola, e pegou a sua tiradeira e partiu para o encontro do filisteu. Em tempos de crise, seja simples. Ele lutou com o que ele sabia, com o que ele conhecia, ele foi simples. Às vezes, irmãos, nós estamos vivendo um momento difícil da nossa vida e nós estamos querendo inventar coisas difíceis. Irmão, seja simples. O que eu posso fazer com simplicidade para sair desse problema? Às vezes a solução está tão fácil, tão diante de nós, irmãos, tão simples. O Davi estava acostumado com as pedras, ele estava acostumado com a tiradeira dele. É isso. Não vou esperar para comprar um armamento bélico. Não. Simples. Eu preciso de um computador mega ultra, um Apple. Mas o meu velhinho ali tem 15 anos de uso, ele funciona. Então eu uso esse, simples. E às vezes, irmãos, ele faz tanta diferença. Na simplicidade a gente vai. Eu vou nos lugares aí, os caras têm tudo de primeira lá. Eu chego lá, faço a apresentação, o cara bate a palma e fala, rapaz, que apresentação extraordinária, hein? Aí eu fico juntando depois o meu computador, os pedacinhos dele. Simplicidade funciona também. Seja simples. Nós fomos num lugar, fui dar uma aula do Instituto Haggai, lá uma igreja grande, bacana, né? Aí o irmão foi dar aula comigo, ele é do Rio de Janeiro. Aí ele falou assim para mim, o pastor João, fui lá no lugar. Aí o pastor, ele chegou e disse assim, irmãos, agora circunflexos na presença do Senhor. Dizer, ajoelhados na presença de Deus. Ninguém entendeu nada, pastor, ninguém entendeu nada. Eu falei, nem eu, rapaz. Por que você vai falar circunflexos na presença? Fala que está de joelhos, irmãos. O povo que está lá é simples, ele não entende isso. Mas não, você tem que ser o requintado. Não, eu preciso falar de palavras difíceis, irmãos, porque afinal de contas, irmão, seja simples. Quanto mais simples você for, mais efetivo será. As pessoas do outro lado têm que te entender, simples. Em tempos de crise, seja simples. Às vezes, sabe qual é a simplicidade da sua oração? Dizer assim, Deus, eu não dou conta. Senhor, não está dando, eu não estou aguentando. Não, a gente passa 2 horas falando dos nossos feitos. Senhor, tens visto como eu tenho andado com sinceridade diante de ti, com o coração reto. Oração de Ezequias. Ou então faz como Elias. Senhor, morreram todos os seus profetas, eu fiquei só. Aí Deus vem dar uma paulada em cima para ele. Elias, desce daí. Tem 7.000 que não dobraram o joelho diante de Baal. Que mundo você está vivendo, Elias? Porque às vezes no nosso coração nós achamos que somos a última bolacha do pacote. Simples, Senhor, eu não estou dando conta. Senhor, não estou conseguindo nem orar. O pastorzão falou para mim outro dia, pastor João, ora por mim. Não estou aguentando nem orar. Às vezes é assim mesmo, a gente não aguenta mesmo, irmão. Você não precisa de ajuda. Eu falei, irmão, vamos junto aqui. Quase que eu falei para ele, pastor, eu vou falar, você repete comigo, né? Igual o pastor Nelson fazia com as crianças. Fecha os olhinhos, põe a mão no coração, fala assim, Senhor, papai do céu,
Porque às vezes, irmãos, a gente não consegue. Agora, simples, na sua simplicidade, se você der um choro na presença do Senhor, um gemido, Ele interpreta gemidos. Romanos 8, 26. Porque o Espírito de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e nós não sabemos orar como convém. Então seja simples no que você vai fazer. Quer sair das crises? Seja simples. Observe aquilo que você tem na sua casa. Seja simples nas suas decisões. Seja simples no que você vai fazer. Simples. Por último, última coisa. Sexta lição. Em tempos de crise, busque o Senhor. Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Davi, quando o gigante veio atrás dele, falando que ia destruí-lo, Davi olha para ele, Davi levou a mão no seu alforje, e quando ele chega lá, diz assim, então Davi correu, verso 51, 50 em diante. Desse modo Davi venceu o temido guerreiro filisteu com uma tiradeira e uma pedra do riacho. Sem espada na mão, derrubou o grande filisteu e o matou. Então Davi pôs o pé sobre o filisteu, apanhou a sua espada, tirou-a da bainha e cravou no filisteu, e com ela lhe despedaçou a cabeça. O que Davi fez? Ele disse antes, você vem a mim com espadas, lança e escudo pontiagudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos. Quando Davi desceu lá para o vale para lutar, pensa a cena mais ou menos assim, está o pequenininho aqui, aqui do lado dele, o gigante, o Deus eterno. Às vezes, amados, tudo que nós precisamos é buscar o nosso refúgio no Senhor. Nós estamos querendo dar conta de tanta coisa, tanta coisa. Sabe que nós, os homens aqui, sabem disso. A minha mulher, de vez em quando, ela fala assim, o João tem isso para fazer, tem aquilo, tem aquela conta para pagar. E a única coisa que eu falo para ela, durante 40 anos quase, são 39 anos agora, eu acho, que vou fazer de casado. Pode deixar que eu dou um jeito. Eu nunca disse para ela o que eu vou fazer. E nunca disse para ela que não vai dar. Eu sempre disse, pode deixar que eu dou um jeito. A luta é minha. Na minha casa eu sou o provedor. Eu nunca disse, você vai ter que se virar para me ajudar nisso. E quando eu vou dar um jeito, eu vou falar com o meu Deus, Senhor, eu não tenho para onde te correr, Senhor, eu não tenho saída, como fazer? Irmãos, sempre Deus vai nos dar uma saída. Ele manda alguém, ele dá um sopro, alguém liga para mim na hora, fala assim, ô pastor, dá para vir dar uma palestra aqui? Pastor, pode vir dar um curso? O cara me liga do Rio de Janeiro, está assim, de especialista em incêndio no Rio de Janeiro. Pastor João, estou procurando seu telefone faz tempo, você pode vir dar um curso aqui para nós? Posso? Manda a proposta, mandou uma proposta absurda de alta, irmãos. Está aprovada, pode vir. Me dá os dados para me mandar passagem de avião. Eu falei, não, vou de ônibus, fica sossegado. Porque Deus, é Ele quem faz todas as coisas. Ele tem as mãos, a chave de Davi, Ele abre, e ninguém fecha, Ele fecha e ninguém abre. Então, querido, em momentos de crise, volte para a presença do Senhor, de onde você nunca deveria estar. Pastor, mas eu continuo na presença de Deus, eu venho na igreja direto, mas está resolvendo sozinho, está decidindo sozinho, e depois fica correndo atrás, pedindo oração para consertar os seus erros. Antes de tomar decisões, fale com Ele, Senhor, eu não sei fazer, Senhor, eu não dou conta, eu não tenho experiência, eu não sei para onde correr, Senhor. Você vai ver que Ele vai falar assim, vem para cá. Em mim há descanso. Eu cuido de você. Amém, queridos? Eu não sei qual momento você está vivendo da sua vida. E esse ano, Deus me deu uma palavra no início do ano, que nós vamos florescer. 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 Guarda isso. E eu tenho trabalhado demais esse ano, todos os dias quase, tem semanas eu viajo, às vezes eu volto à noite, tem dias que eu não volto para casa, durmo fora, porque tem. Mas Deus tem me dado, cumprido dia após dia, a palavra, vocês vão florescer. Florescer. Todas as contas, todas as coisas de empresa, tudo, ISS, todas as contas atrasadas, todas acertadas, todas. Pastor, mas eu negociei, tem que pagar. Mas está lá. Nenhuma pendência mais. Porque nós temos um Deus. As crises são gigantes, irmãos, mas as oportunidades também são. Vamos colocar de pé, vamos orar? O nosso Deus cuida de nós, gente. Nosso Deus continua o mesmo de ontem e de hoje. Ele permanece para sempre, Ele não mudou.
O braço do Senhor não está encolhido, que não possa nos abençoar, entendeu? Nem nos seus ouvidos agravados, que não possa nos ouvir clamar. Quero orar pela vida do Júlio. Júlio não está conosco hoje, porque ele está com, como chama? Sinusite. Falou, pastor, eu estou 2 dias de cama aqui, com a cara inchada e tal. O Valdir está viajando, está no litoral, por isso que não está conosco. E o Lucas eu levei, tirei ele da cama à força para ir lá na festinha da Amanda, e quando voltei, desmaiou, dormiu, ficou lá em casa, porque nós estamos dando medicação para ele poder dar conta. Ontem eu estive no hospital Flávio Gianotti lá no Ipiranga, porque a cirurgia do Lucas estava marcada, era para o ano passado, novembro, e até agora não aconteceu. Ontem eu fui lá falar com a médica, e ela falou, pai, você pode me trazer os exames dele no próximo sábado, às 7h30 da manhã, o hospital aqui não está fazendo cirurgia, está em reforma, e nós vamos operar ele nos próximos dias lá no antigo João 23, mudou de nome. Crise e oportunidade. O Lucas deu umas dores essa semana, eu falei, vou lá, vou aproveitar essa dor do Lucas e vou correr atrás. Pronto, já está andando de novo. Vamos orar? Pensa aí qual é a sua crise, vamos orar? Pai, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, pela tua bondade, pela tua fidelidade, pelo teu amor infinito, Pai. A tua graça que está sobre as nossas vidas, o teu cuidado para comigo, Senhor, com a vida da minha família, dos meus irmãos, cada família aqui representada, Pai. O Senhor tem cuidado de nós, a tua bênção sobre nós é que tem feito toda a diferença, Pai. E por mais que nós estejamos vivendo momentos de crise, Senhor, até palavras difíceis têm surgido com relação à economia do nosso país, Senhor, o futuro, nós sabemos que o nosso futuro está no Senhor, o Senhor que cuida de nós, do Senhor vem a nossa prosperidade, o Senhor que nos sustenta dia após dia, é o Senhor que nos dirige os passos. Pai, nós colocamos a nossa vida diante de Ti, certos de que o Senhor vai cuidar de nós, vai continuar cuidando de nós, Pai. Abençoa a vida dos meus amados irmãos, Pai, que estão presentes, aqueles que não puderam vir hoje, aqueles que estão de alguma maneira afastados, viajando, do enfermo, Senhor, estão trabalhando, o caso do Júnior, da Nilma, que não pode estar conosco, Pai, que o Senhor possa estar abençoando-os poderosamente aonde eles estiverem, Pai. Oramos, Senhor, pela vida dos nossos visitantes, da Cleide, do Eduardo, Senhor, da Ágata, Senhor, pela vida do Arthur, o Senhor possa abençoá-los ricamente, que eles saiam daqui marcados com a palavra no seu coração também, Pai. Oramos, Senhor, pela vida, Senhor, dos nossos vizinhos, Pai. A nossa vizinhança, o nosso bairro, a nossa nação, que em breve vai estar passando por eleições, mudança de governo, talvez, Senhor, talvez sim, talvez não, mas não importa. O que nos importa é o governo do Senhor sobre a nossa vida. Se o Senhor continuar cuidando de nós, Senhor, nós seremos mais do que vencedores. É a tua bondade conosco, Jesus, que faz toda a diferença. Nós te agradecemos por isso, Pai. Te louvamos por tudo no nome poderoso, maravilhoso de Jesus, o teu Filho amado. Amém, queridos? Deus é bom, Ele é maravilhoso. Não tem palavras para agradecer quão grande a bondade do nosso Deus. Eu quero encerrar cantando com você, celebrando ao Senhor por tudo que Ele tem feito em nós e através de nós, a bondade dEle que não acaba, nunca, 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 nunca.